Roberto Liviano, boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Pondé. O ministro Fachin pode sim levar o caso para o plenário, não pode? Pode. O pleno do Pode. Supremo. E eu entendo que a decisão é bastante saudável, né? O pleno vai decidir de uma maneira mais ampla, mais segura e mais legítima. Nós vamos ter aí a composição total do Supremo e essa decisão ela terá mais segurança jurídica, né? Nós não vamos depender ainda de outras revisões, nós vamos ter uma decisão final, em última análise, portanto, uma decisão mais sólida, mais segura. É uma decisão que, a meu ver, é uma decisão positiva, saudável e legítima. A segunda turma, essa soltura de Zé Disseu te causou estranheza na segunda turma? Essa decisão me causou tristeza e frustração. E eu tenho a impressão que se nós fizéssemos uma pesquisa para verificar a percepção da sociedade brasileira, seria algo nesta linha, né? Porque nós não estamos falando de um crimezinho da esquina, nós não estamos falando de um furto de sabonete no mercadinho, nós estamos falando de de crimes gravíssimos, nós estamos falando de um indivíduo condenado a 32 anos por corrupção, os maiores escândalos de corrupção da história do país. Estamos falando de alguém que está no topo da pirâmide do responsável maior por esses esquemas. Estamos falando de alguém que, depois de condenado, continuou praticando esses atos. Estamos falando de alguém que foi chefe do ministro Toffoli. E mesmo assim, o ministro Toffoli, apesar de não haver impedimento legal, não se sentiu constrangido em julgar um recurso em que ele estava julgando o ex-chefe, né? Uma situação que não é uma situação muito confortável. E também uma outra situação que me parece muito ruim, muito desagradável, o ministro Gilmar Mendes, que tem falado muito à imprensa, inclusive nas palavras do procurador-geral Rodrigo Janot, desinteria, né? Uma fala reiterada, com uma desinteria, né? Nos anos 2000, 2001, ele foi aquele que arquitetou a lei da mordaça, né? E na lei da mordaça, ele propunha que juízes e promotores não falassem, que eles ficassem em silêncio. Então, a impressão que eu tenho é que ele pensou nisso para os outros, né? Quer dizer, ele pensa na mordaça, nas proibições para os outros. Ele tem falado muito, inclusive sobre casos a respeito dos quais ele decidirá. Ele fala sobre o mérito de casos que ele vai decidir. Portanto, esse julgamento causa frustração, tristeza, mas eu tenho certeza absoluta que o Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul em breve decidirá o mérito desses casos e serão confirmadas as decisões de primeiro grau. Aliás, 97% é o índice de confirmação das decisões do juiz Sérgio Moro, a nível geral, o índice altíssimo, e essas decisões elas serão cumpridas porque o Supremo mesmo já decidiu que após condenação em segundo grau, as penas devem ser cumpridas. Essa é a expectativa que eu tenho e imagino que seja a expectativa social no país.